Bom, hoje os nossos convidados aqui são super importantes, simpáticos, sorridentes. Já logo de cara adorei olhar, conversar com eles, muito queridos ali. Que é a doutora Mariângela Badalotti e o doutor Cláudio Telochin, né? Vamos dar aqui boa noite, já entrar na banda, já, como faz o seu Luciano, vamos dar um bom dia, na verdade, né, para eles. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, obrigada. Vamos falar a respeito de reprodução assistida, é assim que falamos hoje? Está correto o termo? Correto. Para você que tem dúvidas, fica aí junto conosco. Temos aqui também uma banda muito legal, que é a banda Ideal Estéreo, isso mesmo, eles que participaram de alguns filmes, aí como você sabe quem é, né? Bom dia pra galera. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Vocês andaram já por várias cenas, né, do Brasil, cinema, música. Tava olhando videoclipes dele na internet, gente, tem uma moreninha, como que é o nome daquela morena? Tatiane Bertolini. Tatiane Bertolini, que menina linda. De parabéns vocês, realmente. Eu tenho um VTzinho para mostrar, mas eu queria que o Luciano chegasse para falar melhor e tal, que é a respeito do Armando Nogueira, né? O nosso programa é semanal, então a gente fala com um pouquinho de atraso sempre nos assuntos. Mas eu vou esperar o Luciano chegar para falar, enfim, a respeito disso tudo que aconteceu, né? Hoje faz uma semana, né? Vou passar na frente dos convidados, faz uma semana na realidade. Bom, vamos falar aqui então com os nossos doutores. Na verdade, cada um tem uma especialização, né? Gostaria que vocês explicassem isso pra gente um pouquinho melhor. Vocês trabalham juntos, mas cada um numa área. Eu sou ginecologista de formação, e o Cláudio é urologista de formação. Urologista de formação e a gente se dedica à área de reprodução humana. Aqui no Rio Grande do Sul somente, é isso? Sim. Tá. E como é que funciona hoje em dia? A pessoa procura vocês? Como é que funciona isso hoje na prática, assim, para pedir exames, ou já vai com aquela batelada toda de exames, enfim, como é que A maioria dos casais vem referenciados pelo seu ginecologista ou pelo seu urologista, já com a investigação básica e às vezes até além da básica realizada, e na maioria das vezes nos procura já para estabelecer tratamento. Poucos são os casais que procuram para o início de investigação atualmente. Como é que a gente detecta isso? Existe, é óbvio que deve existir algum tipo de exame, se a pessoa é fértil, não é fértil, enfim, como é que funciona essa trajetória toda, que creio eu deve ser também um pouco dolorida, né? Bastante. Emocionalmente, a infertilidade é extremamente marcada e provoca consequências graves até sobre o casal. A infertilidade se baseia num conceito de que é a falta de gestação após um ano de tentativas. Então, se um casal está tentando engravidar há um ano e não obteve gravidez, esse casal é infértil, né? Não se faz exames de fertilidade prévia, a exceção talvez com os homens seja um pouquinho diferente da questão feminina. Né? A questão feminina é diferente da masculina nesse caso, porque até para me encontrar eles somos todos férteis. E a investigação feminina não está baseada num exame só, uma vez que a gravidez ocorre no corpo da mulher. Se fosse fazer toda a investigação, a gente chegaria a exames invasivos que não tem sentido serem realizados antes que se estabeleça a dificuldade. Eu já vi que o doutor Cláudio aqui estava louco para falar. Muito. Vamos lá. Obrigado pelo convite primeiro. Imagina. Mas o fator masculino tem peculiaridades. Por exemplo, com o avanço da medicina e a pediatria mais acurada, hoje alguns indivíduos vêm à consulta e nem são casados, porque eles tiveram testículos que não desceram, tiveram a tal de cachumba, que é uma orquite pós-parotidite, tiveram traumatismo, uso de drogas, cocaína, marijuana, etc. Então, eles já sabem que não tem espermatozoide e isso cria um status de ansiedade, de angústia, porque dependendo do nível do indivíduo, o indivíduo subfértil e infértil, ele se considera menos homem. Com certeza. Eu tenho a impressão, não sei se é assim que funciona, que com o homem eu acho que deve ser mais delicado, digamos, de lidar do que com a mulher. Porque a mulher, às vezes, ela vai buscar um outro método, ou pensa até em adoção. Mas o homem realmente fica com aquele negócio na cabeça pensando, eu não sou homem suficiente, de repente. Será que é isso? E muitos homens vêm à consulta irritados, assim, jogam o exame na mesa. Olha, a ginecologista da minha esposa me mandou aqui, não sei o que é, e a gente abre o exame, 0 de espermatozoide, né? Então, porque sempre o homem diz que a mulher dele não engravida.
E ele é cultural já. Cultural. E ele não confessa que é ele o fator de subfertilidade, né? Mas ele chega a investigar? Será que chega a investigar? Nós ou investigamos a quando ele vem. Não, quando ele vem à essa... consulta, nós iniciamos a investigação. Mas a investigação masculina faz parte da primeira consulta do casal infértil, independente dessa consulta ser feita com urologista ou com ginecologista. Enfim, é um exame que tem que ser solicitado na primeira consulta do casal. Porque hoje, assim, a causa da infertilidade está dividida entre feminina e masculina. Então, não faria sentido se investigar a mulher e não o homem. Eu acho que, culturalmente, isso tem conotação um pouco diferente. E teve um período em que o homem se recusava até a fazer o espermograma ou demorava muito a fazê-lo ou fazia depois que se terminava a investigação feminina. Hoje não se admite. Isso, a infertilidade é conjugal, tem que ser vista como tal, e esse é um exame que, pela importância que tem, porque conta com 50% da causa, tem que ser feito na primeira consulta. Claro, com certeza. Agora, me diz uma coisa, doutora, assim, no fato, vamos supor, uma pessoa que tenha filhos, já tenha filhos, ela pode ficar infértil de uma hora para outra? Como é que funciona isso, biologicamente falando? Pode, porque tem uma série de causas de infertilidade que são adquiridas. Quais são elas? Por exemplo, a obstrução tubária, que é ainda no nosso meio uma causa bastante comum de infertilidade, que ela é secundária a infecções pélvicas, muitas, na maioria de causa de doença sexualmente transmissível, inclusive. Então, a mulher pode ter tido um filho, ela vai ter uma infecção pélvica mais adiante e vai ter as trompas obstruídas, vai tentar um segundo filho e não vai engravidar. Por exemplo, claro. Ela pode ter, ao longo da vida, distúrbios de peso que podem fazer com que a ovulação fique comprometida. A questão da idade também acaba sendo um fator de infertilidade. Então, eu tive um filho aos 20 anos, agora eu tenho 43, 45 e não estou conseguindo engravidar. Como é que é isso? Porque a idade também... Agora, hoje as mulheres, na verdade, estão querendo... Antigamente, as mulheres ficavam grávidas de 15 a 25 anos, pelo menos é o que a gente não estuda isso, na verdade, a gente tem por ideia, né? Hoje em dia a gente sabe que a pessoa primeiro quer se formar, a pessoa tem uma série de conceitos que ela quer terminar, aqueles ciclos, né, da vida, para depois ficar grávida. Por exemplo, uma mulher acima de 35 anos, é mais tranquilo para ter um filho? É menos tranquilo? Como que funciona isso? A fertilidade feminina começa a diminuir a partir dos 35 anos. Então, essa mensagem que a sociedade nos dá de forme-se, pós-graduem-se, preparem-se economicamente, depois pensem em filhos, tem que vir acoplada dessa informação, que a partir dos 35 começa a ficar um pouco mais difícil, 37 mais ainda e 40 mais ainda. Sim, mas essa é a realidade no primeiro mundo. Claro. Eu só queria acrescentar um dado sobre a infertilidade adquirida. A pessoa já teve um filho e depois tem dificuldade de ter um outro, vai fazer um exame e não tem mais espermatozoide, vai colher um espermograma. Só para se ter uma ideia, nos países desenvolvidos, a causa mais comum de azoospermia, ou seja, de ausência de espermatozoide no ejaculado, é iatrogênica, é a vasectomia, gente que não quer mais ter filho. Em contrapartida, nos países em desenvolvimento, nós, por exemplo, África, etc., a causa mais comum dessa azoospermia é obstrução por infecções sexualmente transmissíveis, mormente clamídia, ou até gonococo tratado inadequadamente, porque ainda funciona assim, a pessoa contrai uma gonococcía, não usa preservativo e pega e aplica ele mesmo uma injeção de qualquer coisa, não faz o tratamento adequado. Então essa é uma causa adquirida. A outra causa adquirida no homem, que é frequente no meio narcisístico, é o uso de andrógenos para aumentar a musculatura. Nós temos na Santa Casa 34 jovens que jamais vão ter filhos deles mesmos por uso inadequado de testosterona. Então, anabolizantes, né? Anabolizantes. Os chamados anabolizantes. Então, infecções, cocaína, anabolizantes, etc. Trauma, hoje tem muito traumatismo por acidente de moto, automóvel, próprio agressão. Esporte também, né? Agressão por arma de fogo. Nossa Senhora, é muito vasto. Intencional, né, assim, já dirigido à genitália, né? Agora, a gente falava antes em urologista, porque a gente vê, como o doutor falou, a gente vem numa crescente, né? O nosso país está se desenvolvendo e, graças a Deus, cada vez mais, né? A gente fica muito feliz em todos os setores. A gente veio aí de um canal livre, onde vocês puderam ver uma entrevista que foi gravada em Brasília.
junto ao presidente Lula, e ele é um dos grandes responsáveis por isso. Não que eu queira fazer apologia à política de forma nenhuma, porque eu sou apolítica, quem me conhece sabe bem disso, mas é só porque em época eleitoreira, e já está quase chegando para nós jornalistas, a gente não pode falar em algumas coisas, né? Então eu fico pensando assim, o urologista, ele era visto há 10 anos atrás, pelo menos a gente teve casos até na nossa família, ele era praticamente assim, a gente quase não, o homem praticamente não chegava no urologista, a não ser para fazer alguns certos tipos de exames, para saber a respeito de câncer de próstata e tudo mais. Como é que é hoje esse entrosamento junto aos pacientes? Isso já melhorou muito, mas está muito aquém ainda do desejado em prol da saúde pública. Tu vês que o adolescente em outros países, nos Estados Unidos, onde a gente viveu anos, a educação sexual começa precocemente para o homem, ensinando o que é deletério, o que é nocivo para a saúde, a maneira de preservar a sua ereção, a rigidez, controle ejaculatório, a sua fertilidade. E aqui nós não temos isso. Isso, inclusive, não é tem currículo investimento escolar, nisso. né, na verdade. Não, mas é óbvio. Sexual. Eu tenho um orgulho disso, que o primeiro ambulatório de andrologia criado aqui no país foi o nosso da Santa Casa. Então, e foi assim muito difícil, porque as pessoas só pensam em esterilizar. E nós temos um ambulatório que só atende impotência ou infertilidade masculinas. Bom, eu tenho muitas perguntas para fazer, vocês viram que eles respondem de uma forma muito legal, que a gente pode entender, né? Eu acho muito legal isso, quando a gente se aproxima do paciente, né? Porque é uma forma da gente também poder elucidar as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes não entendem certos tipos de que a gente coloca do português, enfim, mas os doutores aqui são mestres nisso. Julinho, a gente tem alguma pergunta aqui? Acabou de chegar aqui, ó. Acabou de chegar? Que o Christian Ribeiro, de Capão da Canoa, ele fala que isso pode atingir qualquer classe social e tudo mais, e gostaria de saber se o Estado dá suporte a esse procedimento. E se não dá, qual a média de custo para, no caso, tá fazendo ali a fertilização e tudo mais de um casal que é estéril, ou um dos dois, ou tem Nossa, problemas. mas isso abrange tanta coisa, eu fiquei me colocando no lugar dos entrevistados agora para responder essa pergunta, mas vamos lá. Eu vou falar dos homens, por exemplo, o homem que tem uma obstrução decorrente de uma doença sexualmente transmissível, o Estado suporta isso. Então, a gente faz uma microcirurgia, usa o microscópio que aumenta 25 vezes e vai achar onde está obstruído, usa-se fios chamado 10 zeros, fininho que nem um fio de cabelo, e a gente reconstrói. Como é a reversão da vasectomia, que o Estado também paga. Agora, a fertilização assistida... É diferente. Os tratamentos, então, clínicos ou cirúrgicos são suportados pelo SUS. A reprodução assistida à fertilização in vitro, não. Tem 7 hospitais no Brasil que fazem isso com algum suporte, embora não cubram medicamentos nem nada, e os outros não. E no restante é a iniciativa privada. Eu imagino que isso esteja para mudar. Por quê? Até final do ano passado, a infertilidade não era vista como uma doença. Ela entrava num conceito que contrariava o conceito de saúde, que é o bem-estar social, emocional e físico dos indivíduos. Mas a OMS, agora, no final do ano passado, pela primeira vez, considerou a infertilidade como doença. Então, a partir de novembro, a infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo. Então, eu acredito que a partir do momento que passe a ser considerada doença, vai ter que ter algum tipo de mudança em relação ao atendimento. Até do ponto de vista semântico, tem uma afirmativa da Organização Mundial da Saúde que ela é contundente, assim, à luz da lei. Ela reza o seguinte, que é um direito inalienável do ser humano no que tange a sua paternidade ou maternidade. A própria Constituição brasileira diz isso também, né? Que todo indivíduo tem direito ao planejamento familiar, no que tange a anticoncepção e a concepção. É claro que acaba sendo uma questão de alocação de recursos, né? Com certeza. Obviamente, mas agora acho que com o conceito de doença... E por incrível que pareça também, às vezes até vira uma coisa meio religiosa aí no meio desse... Tem várias... A gente poderia interpretar de várias formas, né? Porque cada um, enfim, né? Bom, vamos de banda aqui, vamos escutar os meninos. Eu vou para um break rapidinho, mas eu queria ir com uma música legal de vocês. E depois a gente vai voltar aqui para conversar muito. Eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês.